Olá, tudo bem? A vocês que estão nos assistindo, eu deixo uma saudação, a graça, como Paulo fazia, como Cristo fazia, Shalom, que a graça superabunde ao coração de todos os que estão nos ouvindo. Hoje nós iremos falar de dois livros correlacionados, como nós estamos fazendo com o Evangelho, e são dois livros que eu particularmente amo. Um dos meus autores favoritos, David Le Breton, A Antropologia dos Sentidos. De fato, na internet tem muito pouco sobre este autor, sobre esse livro. E David Le Breton, para mim, ele é um dos maiores sociólogos e antropólogos, estudiosos a respeito da natureza humana, da situação humana, que eu considero. E esse livro realmente impactou a minha vida, desde a primeira vez que eu tive acesso. E nós vamos correlacionar aqui, que eu não poderia deixar de citar, de Kay Bale. Esse livro aqui, Você se torna aquilo que adora. Um profundo estudo. E esse livro aqui, ele faz uma exegese das escrituras a respeito da idolatria. De fato, nós não iremos falar sobre a idolatria, nós vamos falar, de fato, sobre os sentidos. E eu quero fazer uma correlação com dois textos. Um está lá em Isaías 6, que diz que no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías viu a glória do Senhor. E nessa característica da glória, ele viu algumas coisas que, de fato, é muito bem falada no meio evangélico, no meio protestante, no meio católico. Mas tem algo aqui que me interessa muito, que é o versículo 3, mas eu preciso ler o 2, para a gente chegar no 3 e haver assim um entendimento que diz: os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. De fato, a palavra aqui, Santo, 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 significa Kadosh, 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 nós iremos falar sobre. E no versículo 8, diz que depois disso, ou seja, depois de toda essa apoteose, depois de toda essa reconfiguração, porque de algum modo Isaías ele teve uma percepção da glória de Deus, e eu particularmente não acredito que isso aqui foi uma visão alucinógena que ele teve, ou um transpor de arrebatamento do seu espírito. Não, esse aqui foi um processo paulatino, um processo que aconteceu com ele com o decorrer do tempo. E claro, aqui ele coloca alguns arquétipos de outras estruturas que vale a pena serem interpretadas, mas de fato aqui no versículo 8 diz que depois disso eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Versículo 9 e 10, que são chave. Então disse a ele: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração desse povo e endureceu-lhes o ouvido, fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com seus olhos, nem a ouvir com seus ouvidos, e a nem entender com o seu coração. E converter-se-á e será curado, se assim ouvir com os ouvidos ou entender com o coração. De fato, esse versículo 10 aqui, ele fala que o entenebrecimento, ou seja, a petrificação dos sentidos, causaria aqui uma impossibilidade de arrependimento ao povo, porque eles têm olhos, mas não conseguem ver, eles teriam ouvidos, mas não ouviriam, e o coração deles estariam totalmente engodados para não poderem se converter e serem sarados. Este versículo aqui, ele é citado algumas vezes, e pode ser que ele tenha sido emprestado ali de Salmo 115, que fala a mesma coisa, Salmo 135 fala a mesma coisa, Mateus 13 também, Jesus Cristo ele usa essa mesma passagem aqui para falar a respeito daqueles que não estão compreendendo. Só que eu quero trazer aqui essa coligação com este livro que nós já falamos a respeito da antropologia dos sentidos. De fato, o homem, como Søren Kierkegaard ele já falava, diferente de São Jean Paul Sartre, o existencialismo de Søren Kierkegaard ele traduz que toda a existência está atrelada ao homem, de modo que tudo que existe está para o homem. E David Le Breton ele vem nessa linhagem dizendo que o corpo humano é o primeiro experimento do mundo.
Então a primeira forma de entender o mundo é através do corpo, ou a melhor forma de entender o mundo é através do próprio corpo. E próprio Estevão, quando ele está ali antes de ser morto como um mártir, se a gente for ler ali Atos 6 e Atos 7, nós veremos que Estevão ele vai falar uma declaração que nós já falamos aqui algumas vezes, que ele diz que o templo, ou seja, a única capela universal é o corpo do homem, de modo que Deus ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Então o homem ele é essa capacidade de unir o eterno em si. E como já estávamos falando sobre Kierkegaard no seu livro O Desespero Humano, que eu espero em breve poder falar desse livro, e neste livro ele fala a respeito da união, do elo, do espírito com a carne. O tecido humano, ou seja, essa materialidade humana, quando ela recebe de fato essa centelha divina, ou seja, essa parte espiritual, essa parte enérgica, essa parte que eterna, essa parte que a gente não pode comensurar, a partir do instante em que há a união dessa parte eterna com a parte física, com a parte temporal, nós temos a criação de um outro ente. E para mim, esta é a maior definição a respeito da alma humana. E Søren Kierkegaard, quando ele trata o homem, né, toda a sua filosofia é baseada, e na verdade a sua filosofia dá início ao existencialismo, ele dá um exemplo que eu posso trazer para os dias de hoje, para uma melhor compreensão, é quando você se une a alguém. Quando você decide se unir a alguém, por exemplo, em um matrimônio, você é uma pessoa e você decide compartilhar a sua vida com uma outra pessoa. A partir do momento em que vocês se unem, esta união cria um ente. E esse ente, por exemplo, se for um matrimônio, se chama casamento. De fato, o casamento em si, ele é uma pessoa que só existe através da união de duas. Então, se você tira uma pessoa dessa ligação, de fato o casamento ele não existe mais. Porque o casamento só existe pelo vínculo de duas pessoas. Então, quando há uma decisão de uma pessoa se unir a outra, essa decisão e esse vínculo criam um ente. Então o casamento passa a ser um ente invisível, passa a ser um ente eterno e passa a ser um ente que se correlaciona com as decisões. De fato, o casamento não pode ser tocado, de fato, o casamento ele não pode ser apreciado fisicamente, mas ali, a partir daquele momento, o casamento ele nasce e ele existe sendo um ente. E esse ente, ele traz princípios e traz moral. Esse ente, ele traz uma ética em si. Esse ente, a partir de então, será o ente em que as pessoas que estão ali dentro daquele vínculo se relacionarão. Então, o casamento, ele suporta ou ele aceita mentira? Ele aceita desigualdade? Ele aceita violência? De fato, não há um contrato físico a respeito do que aquele ente quer, mas há um contrato tácito. De modo que, mesmo que esse ente que existiu, o casamento, não chegue falando, olha, eu quero carinho, eu quero atenção, eu não quero violência. Mesmo que ele não fale isso, a própria existência dele, pelo vínculo, traz isso à existência. E isso é algo que o Ocidente não conseguiu compreender ainda, porque a mentalidade do Ocidente é uma mentalidade de Descartes, é cartesiana. Como assim? Descartes, ele divide o mundo entre o pensar e o existir, ou seja, penso, logo existo. De modo que ele traduz a existência como algo que é consequente ao ato de pensar. Então, a razão, ela não se mistura com essa parte aqui. Há uma divisão entre essa parte que nós podemos chamar de espiritual com a parte física. E isso já é muito antigo, desde o gnosticismo, isso já existia. E Descartes, ele só trouxe isso ali no cunho europeu e de modo mais rebuscado, e as pessoas aceitaram, e a partir de então, toda a interpretação da arte, da música, da cultura, veio a ser uma interpretação e uma exploração desses binômios. Então, o Ocidente, ele pensa em preto e branco, ele pensa em direita e esquerda, ele pensa em alto e baixo, ele é um pensamento
totalmente bipolarizado. Nós não temos um equilíbrio aqui que une os dois, como, por exemplo, na teologia ou na filosofia oriental, onde nós temos a filosofia holística. O que é uma filosofia holística? O pouco ou mínimo faz parte do todo, ok? Mas se eu pego o todo e reparto ele em várias partes, ao tirar essa parte, quando eu investigo minimamente essa parte, eu consigo entender o todo. Como assim? A complexidade do interior de uma célula está para a complexidade do universo. De modo que quando você estuda o universo, você se colocando a uma observação mínima de uma célula, por exemplo, você consegue entender que a complexidade que está dentro daquela observação microscópica está totalmente correlacionada à densidade de informações, de equações e de complexidade se você estudasse, por exemplo, galáxias que estão a bilhões de anos-luz aqui da nossa. Então, pegando esse pensamento holístico, por exemplo, que une todas as coisas, que não departamentaliza a vida e não a coloca como binômios, como, por exemplo, tem como você ser contrário a algo sem se opor. Isso é muito difícil compreender. Tem como você se opor a algo não sendo contrário. Isso é difícil compreender. Porque aqui no Ocidente, se você, por exemplo, fala não ao contrário do sim, a pessoa está aqui, tem uma posição, tem um pensamento e você discorda desse pensamento, automaticamente a pessoa ela te inclui em um extremo bipolar. Quer ver um exemplo? Agora, vamos falar agora aqui a respeito do aborto. Há um exemplo. É um tema muito complexo. Se você pega, por exemplo, o aborto, você pega o conceito católico-cristão de que a vida inicia-se na concepção. Então, se a vida inicia-se na concepção, eles entendem que ali o feto, independente do número de dias, é um ser. E esse ser, ele não pode ser assassinado. Então, nós temos a compreensão de que há uma vida desde a concepção e temos os outros que defendem que a mulher, dona do seu corpo, é dona dos seus direitos e ela pode sim finalizar uma vida que está dentro dela, ok? Temos agora aqui uma concordância do nosso Tribunal Superior que até 3 meses eles não entendem ali que há uma vida inteligente para ser considerada vida. De modo que eles até consideram que a complexidade neural ali ela não é suficiente para você entender aquele ser como um ser humano. Ok, temos aqui o primeiro embate. Só que o segundo é um segundo em que não conseguem mais dialogar a respeito de quê? Querem descriminalizar o aborto. De todo modo que você pode ser um cristão, tá, eu sou um cristão, então eu concordo que a vida começa-se na concepção, ok, primeiro ponto. Mas eu sou a favor da descriminalização do aborto. E você pode ter essa opinião, só que aí já há uma interrupção do pensamento. Como assim? Você é cristão e é a favor da descriminalização? Então você é a favor do aborto? Não. Tem como você ser a favor da descriminalização do aborto, não sendo a favor do aborto. Como assim? Simples. Você só está falando que não deve se considerar o aborto um crime. Se você é a favor da descriminalização, então você tira o aborto da esfera criminal. Pronto, acabou. Tem como você tirar o aborto da esfera criminal e ainda assim amar a vida. Não quer dizer que você é a favor do assassinato ou que você é a favor da morte fetal. Não. Outro ponto. Se você fala que não gosta de chocolate branco, as pessoas já induzem que você gosta de chocolate preto. E quando você se define que não gosta de chocolate branco, você pode também não gostar de chocolate preto. Mas você quis naquele momento especificar que é o branco que você não gosta.
Assim como tem como você discordar da opinião de uma pessoa sem discordar inteiramente com o pensamento dela. Basta uma expressão dela que ela se colocou, você diz, eu discordo dessa opinião. E se a opinião desta pessoa for de cunho, exemplo, socialista, o que é que vão te definir? Se você se discorda daquela pessoa que está se expressando de modo comunista ou socialista, enfim. Ele é conservador, ele é de direita, ele é liberal, ou ele pode até ser um bolsominion. Mas tem como você ser contra o socialismo e ser também contra o capitalismo. Tá, mas você fica onde? Eu fico onde estou. Eu fico no meu eixo, na minha opinião. Tá, mas você precisa se caracterizar. Ou você é de direita ou você é de esquerda. Ou você é socialista ou você é capitalista. Não, tem como eu ser, por exemplo, um distributista. O que é um distributista? Estude Gustavo Corsão, 3 alqueires e uma vaca. Ou um esboço da sanidade de D.K. Chesterton. Você vai entender o que é de ser distributista. Então, de modo que aqui no Ocidente, as pessoas, por exemplo, também uma outra expressão, se eu pergunto assim para você, vamos amanhã no parque pegar um sol? Você pode responder para mim, eu não vou. Tá, você terminou falando para mim que vai. Se você chega no Ocidente, por exemplo, no Oriente, por exemplo, fala eu não vou, a pessoa vai entender que, tá, o que você quis dizer? Não era melhor você ter dito só não irei? Tá, mas não irei no fundo ou no final está dizendo que eu ainda irei. Vamos correr no parque amanhã? Não. Você já sintetiza e finaliza a sua decisão. Só que até mesmo o modo como nós nos expressamos aqui é um modo dúbio. É um modo que você não se coloca em pontos definidos. Quem explica muito bem isso, e isso pode estar sendo complexo agora do início, mas é um professor que chama, o sobrenome dele é Murphy, que ele fala Introdução ao Pensamento Complexo. A Introdução ao Pensamento Complexo, ela traz de volta essa síntese do pensamento onde nós não devemos nos comportar em interpretações binominais. A exemplo, tá, isso quem fez na minha vida foi Deus. Não, isso não foi Deus. Então você está dizendo que foi o diabo. A pessoa já interpreta que se você negar que é Deus que está agindo na vida dela, você está afirmando que é o diabo. Não! Pode não ter sido Deus. E também o diabo para mim nem pode existir. Uai, como assim? Você acredita em Deus e não acredita no diabo? Sim. E se eu falar para você que eu acredito, ou melhor, que eu sei de Deus, mas eu não acredito no diabo? Simples. Isso pode acontecer. Porque para mim, o mal, ele existe à medida em que eu deixo ele existir em mim. Agora, se eu não tenho uma compreensão de que o mal existe para fora de mim, e naquele momento eu não vejo, eu posso não crer nele. E de fato, isso ainda é um pouco difícil de se assimilar, porque aqui no Ocidente, todas as categorias que as pessoas pensam são categorias binominais. São categorias onde, se você fala, por exemplo, você está em um relacionamento e você fala, hoje eu quero ficar só. A pessoa vai interpretar aqui, tá, mas você não quer ficar comigo? Não, eu não estou falando que eu não quero ficar com você. Eu estou dizendo que eu quero ficar só. Isso se repete a mim. Isso se traduz a mim. Mas eu posso querer ficar só, ainda assim, querendo estar com você. Mas neste momento eu quero estar só. E esse tipo de compreensão, é claro que se você estiver conversando com uma pessoa que não tem um pouco de aspiração de como ela pode pensar fora desses binômios, de fato, ela jamais compreenderá o que você quer dizer. E aqui, isto que Deus faz com Isaías, buga a mente de Isaías. Por quê? Porque quando Isaías vê a glória de Deus, primeiro,
Ele vê serafins que são seres de uma outra estrutura, de uma outra dimensão, e aqui a palavra serafins, no hebraico, diz que são seres que ardem em fogo. Então, Isaías começa a perceber uma outra estrutura. Nessa outra estrutura, esses seres que ardem em fogo, isso aqui tem um arquétipo muito poderoso, porque se nós fôssemos estudar a influência do inconsciente coletivo que Isaías estava imerso, o porquê que ele viu seres flamejando em fogo, nós iríamos entrar até em cultura zoroastra. Todavia, o que eu quero me apegar aqui é na palavra Kadosh, 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 porque ele vê seres que queimam em fogo, clamando um ser, clamando a Deus, dizendo indizível, indizível, indizível. Porque Kadosh significa santo, santo, santo. E santo na tradução não quer dizer o separado. Esse santo que Kadosh diz aqui é o santo o indizível, é o caos interpretativo. E de fato, David LeBreton não queria explicar isso, mas tem um parágrafo dele aqui na página 31 que diz assim, ó: mas se as percepções sensoriais estão em vínculo estreito com a língua, elas a superam igualmente pela dificuldade de traduzir em palavras um ressentido. O gosto de um licor, o prazer de uma carícia, um odor, uma sensação dolorosa exige muitas vezes, por exemplo, o recurso a metáforas, às comparações. Elas obrigam o indivíduo a um esforço de imaginação, a entrar criativamente em uma linguagem que sofre para traduzir a fineza do ressentido. Resta um invólucro irredutível à língua em cada sensação provada. Ao nascer, a criança percebe o mundo como um caos sensorial, um universo em que se misturam as qualidades de intensidade e de dados. O bebê oscila entre a carência e a repressão, sem a consciência precisa daquilo que se move nela e ao seu redor. Ele é imerso no âmago de um universo inapreensível de sensações internas, frio, calor, fome, sede, de odores, o da sua mãe principalmente, de sons, palavras, ruídos que o cercam de várias formas. Ao longo das semanas e dos meses, esta máquina se ordena em um universo compreensível. Uma maneira particular de ser carregada, de ser interpretada, de ser tocada, de sentir os mesmos odores, de ver os mesmos rostos, de ouvir as mesmas vozes. Ou os ruídos de sons do seu entorno levam a criança a um mundo de significações. O sensorial torna-se um universo de sentido, onde a criança constrói suas referências. Isso é lindo, porque aqui de fato, a partir desse parágrafo, quando você vai reler o texto de Isaías, você vê que no ano em que morre o rei Uzias, quem era o rei Uzias? O patrocinador do conforto de Isaías. Isaías era um profeta que palaciano, ele vivia sendo patrocinado pelo rei, morava num palácio, não tinha necessidades. E você repara, nas profecias de Isaías eram profecias muito mais duras. Isaías, ele era um profeta que ele vinha muito ao encontro da sociedade. Só que no ano em que morre o rei Uzias, repara, ele vai perdendo toda a sua cultura sensorial. Aqueles rostos que ele conhecia, aquela percepção de mundo que ele tinha quando ele tinha o patrocínio, é de fato o início da maturidade dos sensores de percepção de Isaías. Isso acontece em todos os seres. Quando você começa o seu processo de independência, o processo de êxodo dos seus pais, o processo de êxodo do meio onde você estava para assumir a sua própria identidade. Quando você faz esse êxodo, você tem uma reinterpretação dos seus sensores, de modo que tudo aquilo que você percebia antes era percebido conforme o conforto que você tinha, conforme a visão que você tinha. É como uma criança, por exemplo, que ela não tem noção aeroespacial. Tudo que ela entende está no seu tato, de modo que ela começa a entender a sua consciência colocando coisas na sua boca, porque a primeira consciência de um ser é a consciência vocal. A criança, como ela não enxerga muito bem, como sua visão é embaçada, tudo que ela percebe é pelo seu paladar.
Então ela precisa colocar tudo à sua boca, por quê? Porque a fonte de alimento e de carinho que ela recebe vem da mama da mãe. Então a partir dali ela entende que para tudo que ela precisa sobreviver, vem pelas suas vias. Então ao colocar os alimentos na sua boca, as mãos, os pés, repare, a criança vai colocando tudo na boca. Ela vai dilatando a sua consciência. Quando ela consegue perceber o senso tridimensional da distância dela com a mãe, quando ela começa a entender um pouquinho o mundo que está à sua volta, quando a mãe sai da sua frente, ela entende que a mãe nunca mais vai estar ali. Porque ela não sabe que a mãe pode ter ido a um banheiro e o banheiro fica no cômodo ao lado, mas ela não sabe ainda o que é um cômodo. Ela não sabe a distância que tem onde ela está, do berço, por exemplo, para 5, 6, 7 passos que a mãe deu para ir a outro cômodo. Então, a partir daquele momento, ela chora. Por que ela chora? Porque é a única força que ela tem para atrair a mãe de volta a ela. De modo que o choro passa a ser uma significação de poder, de recurso, de fala. Então a criança chorando, ela está se comunicando. Só que conforme ao passar do tempo e o envelhecimento desse ser, ele aprende símbolos de linguagem por repetição. E ao observar os adultos, as pessoas que são mais velhas, conversando e usando esses símbolos, ela entende que ao usar esses símbolos, eles correspondem. E quando ela usa esses símbolos, de todo modo ela exerce poder sobre esses símbolos. Porque quando ela fala água e a sua mãe traz água, ela entende que ela falar uma palavra que simboliza aquilo que ela está querendo, traz até ela. De modo que toda fala da criança se traduz na sua própria percepção de querer e poder. Então, quando você quebra essa percepção de uma criança entre ela querer e poder, ela vai entender que nem tudo que ela quer, ela pode. E nem tudo que ela pode, ela deve querer. E tanto mais quando você mima uma criança entre o querer e o poder, quanto mais ela viver nisso, pior será o seu envelhecimento. Porque ela entenderá que tudo que ela quer, ela pode. Até que a vida vai interpretar para ela que não é assim. Então ela vai ter um caos interno de percepção do mundo, que o mundo mesmo não vai parar para explicar ela. Então o mundo vai entregar estímulos dolorosos para que ela perceba aquilo. Só que se ela não perceber pelos estímulos dolorosos, ela vai tentar ferir alguém para transpor esses estímulos dolorosos, para fazer com que a outra pessoa continue atribuindo a ela a esta força de querer e poder, querer e poder, querer e poder, querer e poder. E repare, aqui, quando acontece isso em Isaías, há uma mudança toda estrutural. Ele diz que os umbrais das portas tremem, ele vê fumaça, enfim. É uma apoteose que acontece que muda a dimensão do mundo onde ele está. Mas como nós lemos no versículo 8, há uma pergunta, um questionamento que diz: quem eu vou enviar? E repare que aqui, Isaías ele é enviado agora a um povo que vai vê-lo, mas não vai enxergá-lo. Eles vão ter ouvidos, mas não vão ouvi-lo. E ele vai falar, a palavra vai chegar no coração, mas o coração dessas pessoas estarão entenebrecidos e estarão engodados, de modo que eles não serão conduzidos ao arrependimento. E quando Jesus Cristo, lá em Mateus 13, ele fala que vocês me veem, mas vocês não conseguem enxergar quem eu sou. Vocês estão me ouvindo, mas não chegam ao arrependimento. E como o profeta disse, vocês se tornam como aqueles a quem você adora. E este livro que falamos aqui no início, você se torna aquilo que adora, esta investigação da idolatria, lá no Salmo 115, por exemplo, quando o salmista fala que vocês que estão adorando pedras e vocês estão adorando artífices de madeira, por exemplo, que eles têm olhos, mas não veem, eles têm boca, mas não falam, eles têm membros, mas não tocam, se tornem como eles, aqueles a quem vocês adoram. Ou seja, vocês irão petrificar a percepção do que vocês têm através do tato. E isto aqui é muito absurdo. Eu quero ler um parágrafo lá na frente, que está no capítulo 3, na página 136, que diz assim: da mesma forma, a audição do nome de uma pessoa, pronunciada enquanto ela dorme pesadamente, pode acordá-la,
ao passo que outros nomes não lhe causam nenhuma perturbação. A audição é o sentido da interioridade. Ela traz o mundo para o centro do indivíduo, aí onde a visão o projeta para fora. Eu acho incrível porque David Le Breton, ele diz aqui que o tato, ele diminui a percepção daquilo em que eu quero perceber. Ou seja, você pode estar olhando aqui qualquer coisa, qualquer objeto a mim de longe. A partir do momento em que você toca em mim, você diminui ao mínimo a distância que havia entre a sua percepção sobre mim, o que você achava de mim, e quando você me toca, você me reduz ao seu toque. A audição é a capacidade do homem trazer o mundo dentro de si. Então, quando você ouve, você convida o mundo para entrar dentro de você. E quando você vê algo, você projeta para fora aquele mundo que você interpretou. 1 Coríntios 2 diz assim, Paulo, ele vem trazendo uma palavra que diz, mas como está escrito, versículo 9, capítulo 2 de 1 Coríntios, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que ele ama. Repare, lá no versículo em Isaías fala dos olhos, fala dos ouvidos e fala do coração. E aqui ele está dizendo que aquilo que o ouvido não ouviu ainda, o que os olhos não captaram e nem penetrou o coração do homem, é aquilo que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos a revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Eu durante muito tempo cresci ouvindo esse versículo como se os mistérios da vida, eles estivessem significados aqui, nessa cortina que não pode ser aberta, ou seja, tem coisas que para o homem não são reveladas. Todavia, Paulo, ele continua a sua expressão dizendo que tem coisas que os olhos não viram ainda, os ouvidos não penetraram ainda a percepção e nem entrou no coração do homem. Essas são as coisas que Deus prepara para aqueles que o amam, ou seja, ele está falando que há algo preparado junto ao vínculo, há algo preparado perceptível à relação interpessoal de um ser, porque ele está falando aqueles que amam a Deus. Então, amar é uma relação, amar é uma decisão. Essa decisão, essa revelação traz a própria interpretação do Espírito, que diz que é revelada pelo Espírito na profundeza do homem. Então, de fato, perceber o mundo só pode ser possível quando você percebe o mundo pelo Espírito. Até então, perceber o mundo sem o Espírito, acabou a bateria. Vai ser pela câmera. E perceber o mundo sem o Espírito é de fato você perceber o mundo de um modo cru. É você perceber o mundo de um modo estático, onde tudo que você for interpretar como liberdade, por exemplo, está atrelada ao seu consumo. A falácia do acúmulo de bens, do acúmulo de poder. Porque quanto mais você acumula bens, mais você exerce o seu poder. E essa percepção que você tem do mundo, sem a presença do Espírito que te revela de fato quem você é, se você não for penetrado por essa percepção do indizível, é impossível de fato entender o mundo. Todos os seus sentidos estarão fadados a esta existência. Como David Le Breton disse, que a linguagem, ela procura de um modo imaginário, com esforço criativo, e ela sofre para traduzir a fineza daquilo que está sendo provado e entendido. Então, calma aí. Por que os serafins, então, eles aqui estão dizendo Kadosh, Kadosh, Kadosh? Por que aqui, nessa percepção de Isaías, primeiro que ele tem do ideal, os serafins não conseguem dizer o que Deus é? E repare, eles estão no mesmo plano. Mas ainda assim,
eles estando imersos na imortalidade, mesmo eles estando imersos na eternidade, eles não conseguem definir quem Deus é. Então eles ficam nesse imaginário impossível, ou seja, eu não sei definir. Então esse que eu estou vendo é indizível, esse que eu estou vendo é um caos perceptível, porque eu não consigo colocar um invólucro nele, eu não consigo delimitar, de modo que eu não posso tocá-lo, porque eu não consigo reduzi-lo, eu nem mesmo consigo vê-lo, porque diz que Deus é espírito, e aí ele nunca foi visto por ninguém. Então, esse Deus que eu estou vendo é a compreensão da interpretação que ele se revela a mim. E ainda assim, se eu quiser traduzi-lo, eu não conseguirei. De modo que tentar expressar Deus por palavras é feri-lo. Feri-lo ao ponto de reduzi-lo. E aqui os serafins não estão querendo traduzir Deus. Aqui os serafins, eles não estão querendo dar uma nomenclatura para Deus. Aqui os serafins, eles estão ao mesmo ponto que eles estão falando, eu estou confuso por não saber como o delimitar. Nós também estamos atônitos por termos a sua plena expressão e ainda assim não conseguir te revelar. Mas Isaías, por ver essa manifestação desse indizível, ele não precisa de um vocabulário que diga Deus é assim, não. A percepção que ele tem de Deus agora, e vocês reparem lá no capítulo 6, ele diz, eu estou perecendo, ai de mim, porque os meus olhos viram. Então, nós lemos aqui que David Le Breton diz que assim como o ouvido, a audição convida o mundo para dentro e os olhos projetam para fora, aqui Isaías está sendo projetado para fora de si, porque ele está vendo a glória e ele é projetado, ou seja, ele se transfere para essa glória. E quando ele se transfere para essa glória, ele se vê como alguém impuro. Então, ao ser projetado, ele se enxerga, e ele se enxergando, ele diz que é impuro. É a partir daí que Deus o envia. É a partir daí que Deus diz, agora vai. É a partir desse instante do auto-reconhecimento que ele consegue interpretar quem Deus é. Mas ele não tem uma interpretação por cartilhas. Ele tem uma interpretação por existência. De todo modo, traduziram que a exposição da verdade é colocar um púlpito em um palanque ou um púlpito em um degrau acima de uma sala, de um cômodo, de um local. E ali onde tem aquele púlpito está sendo emanada a verdade, mas aquilo não é a verdade. Aquilo é simplesmente uma aula de explanação, de hermenêutica e no máximo uma homilética. Mas a explanação da verdade não está ali. Só que todo o arcabouço religioso traduz que ali está sendo manifestada a verdade, e as próprias pessoas que vão dizem, eu estou para aqui, ou estou aqui para ouvir a verdade. Mas a verdade não está sendo explanada ali, porque a verdade não pode ser falada. A verdade só pode ser percebida para dentro do homem, de modo que a verdade sendo percebida e sendo vivida, aí ela se torna verdade. Por isso, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, e aquilo que não penetrou o coração do homem, é o que está guardado para o que ama. E o que ama se relaciona. E esse relacionamento não é simplesmente você tendo a percepção do quão grande Deus é. Porque isso é fácil. Perceber o tamanho do Brasil não te faz o conhecê-lo. Agora, perceber a tua pequenez pode te inclinar a sair do seu estado de pequenez. Portanto, perceber o externo não traz um arrependimento ou uma mudança a mim, mas sim perceber a minha pequenez. Pobre homem sou eu, que estou perecendo, e tem mais, a palavra lábios aqui não é lábios. A palavra lábios aqui, eu te aconselho aí no Spotify e procurar a linguagem da idolatria, uma ministração que eu tenho ali no Spotify. Lábios aqui quer dizer existência. O modo existente. Então, maldito sou eu que tenho uma existência impura.
E Isaías repara que essa existência impura está atrelada à petrificação dos seus sentidos, dos seus órgãos sensoriais. E é por isso, quando você repara, principalmente, a qualidade da saúde de um ser na alma, perceba, as suas portas de percepção estão totalmente invadidas. Então, se você perceber que tudo que adentra você, se você notar que cada buraco que você tem no seu corpo é um convite ao mundo entrar nele, todos os nossos orifícios são convites. Todos os buracos que você tem no corpo são convidativos, eles convidam para que algo entre, para que o mundo entre. Ainda que você consiga excrementar, sim, mas esses orifícios convidam ao mundo a entrar. De modo que quando você abre os olhos, você convida o mundo a entrar. E hoje o que estão fazendo estão te convidando para que você perceba, e quando você percebe, a sua visão te projeta para aquilo que você percebe. De todo modo, quando você olha uma vitrine digital, como por exemplo nas redes sociais, você se projeta aquele estilo de vida, você se projeta aquele produto e você se coloca naquela condição. E você se colocando, você se rende àquela condição. Aquilo que você ouve e permite que adentre dentro de você, é você convidando o mundo para adentrar dentro de você. Quando você toca em algo, a percepção do toque que você tem é a redução necessária que você provoca naquilo que você toca. É por isso que Jesus Cristo não permite que Maria o toque. Ele diz: Maria, não me toque. Não é mais por toque, é por fé. Portanto, você não pode mais me reduzir ao toque. Eu lembro do meu irmão, por exemplo, quando a gente era adolescente, ele só conseguia dormir no escuro me tocando. Até na beliche, quando ele dormia na parte de cima, ele dormia de bruços com a mão estendida e eu tinha que ficar segurando o braço dele até ele dormir. E é tão impressionante porque quando a sua visão estava empobrecida pela luz, ele não conseguia enxergar, ela estava falível. Quando ele conseguia somente escutar algo, ele precisava me tocar para saber que eu estava ali. Então o toque já era a noção de segurança que ele tinha. Então o toque reduzia todos os seus medos à minha presença. E quando a presença de alguém é reduzida ao toque, não é garantia que a pessoa está ali. É a sua garantia que você quer que ela esteja ali. Mas é possível que você esteja tocando em muitas coisas e ainda assim essas coisas não serem suas. Porque nem tudo que você toca é seu. Somente é seu aquilo que você tem, ao mesmo ponto que se aquilo te deixar, você não se perca. Aí sim, isso pode ser seu. Ou seja, só é meu aquilo que morre em mim. É por isso que a ressurreição é o grande poder do homem. Porque se você tem algo que não pode morrer em você, nunca foi em você. Nunca foi seu. Tao Te Ching já diz isso. Tenho todas as coisas, mas nada daquilo que eu tenho me tem, de modo sou senhor de tudo aquilo que eu tenho. E eu queria falar mais e explorar mais essas percepções. Tivemos um problema aqui, não sei como vou conseguir captar no podcast, mas vamos retornar mais à frente na exploração e na explanação desse livro, que eu quero poder falar até um pouquinho sobre cada órgão sensorial. Eu quero também poder depois falar a respeito da idolatria. Da idolatria não é essa idolatria que é falada de simplesmente adorar santos, pau, pedra, não. A idolatria que está para o ego humano. Então, para finalizar, quando nós percebemos a fala de Paulo, quando ele diz que aquilo que o Espírito penetra no interior do homem, ele faz o perceber em todas as suas percepções. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que tem as suas percepções sensoriais afloradas. Ela sente a atmosfera, ela percebe a atmosfera, ela se antecipa até mesmo aquilo que ela vê. Porque Jesus Cristo diz em Mateus 6 que os olhos são a candeia da alma. Então, se os olhos forem bons, o teu corpo terá luz. O que ele está falando?
se você conseguir interpretar o mundo de modo iluminado, o teu corpo terá luz. Agora, se os teus olhos forem maus, tudo que você irá ver e perceber é competição, é disputa, é acirramento. É aquela velha noção de todas as pessoas acharem que estão sendo invejadas. As pessoas acham o tempo inteiro que estão sendo invejadas como se elas fossem o centro do mundo e todo mundo as estivesse percebendo e trabalhando para ser contra elas. Isso é a noção de grandeza, para a pessoa se perceber no mundo. Mas eu sinto muito te informar que poucas pessoas te percebem, a não ser que você seja alguém realmente influente no mundo. Mas se você não tem essa influência, me perdoe, as pessoas não te percebem. Porque se as pessoas te percebessem, elas estariam falando mal de você. Principalmente porque aquele que se destaca incomoda. E aquele que incomoda é pauta de reuniões. Jesus Cristo era mais pauta de reuniões na mesa daqueles que o odiavam do que daqueles que o amavam. Porque aqueles que o amavam e o seguiam sem precisar falar dele. Ele já era dito na própria prática delas. Isto é honrar. Nem sempre aquele que fala que honra nas suas ações. Então, esta readequação da percepção sensorial do homem, ela está para a percepção do Espírito que entrega a mim. Quando recebo essa novidade na vida interna, aí então eu percebo a minha novidade nessa existência. E aí eu recebo o senso de imortalidade. E esse senso de imortalidade vai retraduzir toda a minha existência. De modo que tudo que eu faço tem um peso eterno. E é diferente quando você faz algo com um peso eterno para um peso temporal. Quando você coloca duas pessoas que, por exemplo, ontem eu estava aqui com o editor e nós trabalhando sobre o meu livro, nós temos duas linhas para seguir no meu livro. Uma linha para vender e tornar ela popular e uma linha para deixar um legado. Ele, sem eu precisar falar, já sabia a linha que eu quero seguir. Portanto, tem pessoas que aparentemente nesse mundo estão fazendo sucesso porque elas estão se vendendo e se portando de modo que elas sejam aceitas por todos. Mas tem outras que não estão sendo vistas pela massa, mas estão deixando legados. Porque daqui a 100 ou 50, 80 ou 200 anos, elas serão percebidas. Porque esta geração não consegue compreender quem está além dela. É por isso que os profetas, por exemplo, já dando um spoiler da nossa próxima ministração, Roger Scruton, quando ele fala a respeito da vantagem do pessimismo, ele traduz bem os pessimistas necessários que eram os profetas. Os profetas do Antigo Testamento, por exemplo, eles eram os maiores pessimistas que tinham na sociedade. Porque enquanto a sociedade se armava naquela vontade inescrupulosa de tudo dar certo, eles não calculavam os riscos. E eles nem mesmo calculavam as consequências. Achavam que a liberdade era o tomar ações sem arcar com as próprias consequências do ato de ser livre. E os profetas vinham o tempo inteiro trazendo o peso da consequência sobre as ações livres dos homens. E aí, esses profetas eram tidos como alguém pessimista. E de fato eram pessimistas necessários. Eram pessimistas que, na verdade, no seu pessimismo, encontravam mais otimismo do que naqueles que altamente eram otimistas, mas o tempo inteiro estavam se prendendo nas suas atitudes inescrupulosas. Como aquele apostador que sempre aposta e perde, sempre colocando culpa em algo externo a ele, acreditando que um dia ele vai fazer uma grande aposta que vai resolver a vida dele. É aquela pessoa que passou por muitos traumas, muitos fins de relacionamento, muitas catástrofes na sua vida e sempre colocando, não, é algo externo, e ela nunca se modula existencialmente para que isso mude. Ela acredita que a mudança do mundo tem que ser uma mudança estrutural, não uma mudança interna. E esse pessimista, ele traz de que realmente é melhor e mais necessário que mude internamente o ser do que mude a estrutura macro. E essa percepção que Isaías encontra é a percepção para dentro do ser.
E essa percepção para dentro do ser fez de Isaías simplesmente o maior profeta messiânico. Porque você vai ver que todas as profecias de Isaías têm Cristo. Isso é absurdo. Ele é o profeta mais messiânico que existiu na história, porque todas as suas profecias têm Cristo. Por quê? Porque ele recebeu Cristo em suas percepções. Amém. Deu tempo certinho aqui, ó. E acabou essa bateria. Bem na hora, Jesus. Acabou o vídeo? O vídeo acabou.